Monkeymac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica UpMan. Ligue 0800 591 2223. Apresentação: Eliel Almeida. Sou eu. Muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Tá sem risadinha, hein, Eduardo Rodrigues? Tá desanimadinho, é? Tá triste? Te coloco na linha, hein, Opa, rapaz? tô dentro, quer dizer, tô fora. Tá pensando o quê, hein? Chegamos, mais um Arena CBN, hoje no comando do Bolacha. Grande. Comando técnico, hein? Você sabia que as crianças que estão visitando aqui a IPTV, Sabia. o que elas mais gostam é quando a É gente anunciado fala o Bolacha, apelido né? dele. Ah, Nós estamos aqui com o operador de áudio, ele que se chama Eduardo Rodrigues, ou Bolacha. Ele é o nosso engraçado. Ele gosta. Aí como gosta. Ixi, hein? Maria. Gosta de doce, Bolacha? O Bolacha é um dos operadores mais apaixonados por rádio que eu já vi no mundo. Verdade. Grande, bola. Tanto que se deixasse, ele trabalharia 8 vezes por dia na mesma emissora. Sério? Né, Bolacha? Quanto tempo já de rádio, Bolacha? Quanto tempo de rádio? 30 anos? Caraca. Caramba, velho. Tem quase a minha idade o que ele tem de rádio. 30 anos? Eu tava nascendo, ele já era Vai operador de Olha tarraqueta. só. Tava nascendo. Grande bolacha. Tava, cara. Tava nascendo, cara. Quando o Bolacha começou no rádio, você já tinha 20 anos, brother. Já era cavalo Ó, velho. Ei, eu sou... Como fala? Deu um rosa agora. O quê? gato! Eu sou de 87, rapaz. Tem 87. 1900, nasci em 1987, 36 anos de idade. Daqui a pouco vou completar 37. No dia 5 de outubro, inclusive, que vamos ter a verdade. famosa Um evento, festa Principado de em tudo. Terras de São José. Aliás, tá tudo certo, né, Chaibe? Já tô soltando convites, hein? Tudo certo, Léo. Aqui falta mais de um mês ainda, mas já estou organizando tudo aqui. Sempre muito bem recebidos aqui na residência, mais uma vez. Mas seu aniversário não é dia 5, né? Não, não é dia 5, é dia 8. É que dia 5 eu comemoro com a família. Dia 7. Dia 5 eu comemoro com a família. Ou não, dia 5 eu comemoro com os amigos. Dia 8 com a família. É assim. E o dia 6, dia 7? Aí é o tempo de recuperação. Recuperação é mais lenta, né? Aliás, Fábio Scheibe, queria que Vossa Senhoria fizesse uma coisa, riscasse o nome de William Borges, conhecido como William Cabelo dessa Que papelão. lista, porque ele... Olha, perdeu, assim, né? acabou, né? O que você aprontou, Cabelo? Cabelo não veio hoje, Cabelo não cara. veio? Ah, não Não foi. veio ele. Se você soubesse o tanto de coisa que ele aprontou Um nesse verdadeiro fim de semana. desrespeito. Olha, o A vocabulário hierarquia. de palavrões, Nossa. principalmente domingo por volta da 1h da tarde, foi coisa absurda. Nossa. Ele disparou nunca vi. pra tudo quanto é lado. Disparando Só porque- contra Ribeirão Preto. Ribeirão Só Preto. porque- Comercial. Eu peguei uma foto dos jogadores do comercial comemorando a classificação, que é normal. jornalisticamente, É normal. Peguei essa foto, mandei pra ele e disse o seguinte: quanto custa pra alugar o salão de festa de Indaiatuba? O homem ficou feio, hein? O Primavera morreu de novo na praia, hein? Ei, rapaz, Ei. mas foi de uma forma cruel, hein? Com requintes de crueldade. Olha, arde a espinha. Era só bater o pênalti e fazer o gol. Mas eu não conhecia esse lado assim tão austero de William Cabelo. Assim, Ah, tão você não bravo, conhece tantos lados tão de William Cabelo. Pé da vida como ele ficou, palavrões e mais palavrões. Aliás, pintou o campeão brasileiro, hein? Pintou. Quem? Que dia que é hoje? Dia 2 de setembro, né? Dia 2 de setembro. Vou sair. Guarda essa. Não, pode Foi ficar lá aqui, na Lucas. Liga Arena? Guarda essa pra mim aí, ô Daniel França. Ai, meu Palmeiras, Deus né? do céu. Dia 2 de setembro. Atenção, ó. Pra depois não falar aí, o Palmeiras não é líder, não. Não, Tá bem distante. Não, bem Mas distante pra também depois, não. Tá três 3 pontinhos. pontos. Tudo bem, pra depois não falar que, você é engenheiro de obra pronta. Você só vai pro mais Não fácil. sei quem que inventou Hoje essa é dia história aí. 2 de setembro de 2024. Estou cravando aqui. O Palmeiras já é campeão brasileiro de 2024. O Verdão é tricampeão brasileiro com o título conquistado neste ano e com requintes de crueldade. O Palmeiras, vou além, vai ser campeão brasileiro na 36ª rodada Botafogo. com uma vitória em cima do Botafogo do Rio de Janeiro. Tá falado. Pode salvar. Me cobra depois. Tá falando com o coração? Ou com a Ah, razão? claro que não. O meu coração diz que o Santos Ah, é verdade. já é Isso. campeão brasileiro da Série B.
essa não, pera aí, essa daí você vai errar. O Peixão Essa já daí- é campeão brasileiro da Série B. Se continuar com essa remando em direção a esse horizonte, olha, eu acho que Aliás, Novo Horizonte fica com o título. Garfaram o Santos na sexta-feira, hein? Vai dormir, Não Eliel. queria falar isso, Vai não. dormir, Eliel. Eu não queria falar isso, porque vocês iriam falar que eu tô falando com o O coração. árbitro tava jogando pra vocês, cara? Vocês vão falar que eu tô jogando com o coração. Qual lance? Garfaram o Peixão na sexta-feira. Nossa. Mas E enfim, o Santos tentando sair da crise anunciou hoje o atacante da Gâmbia. Você sabe qual é o nome dele? não. E o Chupa Ninja. Depois que eu vi o atacante da Cola Pinto Gâmbia. na Fórmula 1, não duvido de mais nada. Você viu o Cola Pinto na Fórmula 1? E o problema do Cola Pinto é você deixar ele no vácuo. Não pode deixar ele nem a pau no vácuo. Mas é que a equipe dele é fraca, né? Qual que é a equipe dele? Eu não vi, deve estar lá embaixo, uma das Nossa. RB. Não, RBR não, louco. STR. Aqui, Stuart, deve ser essas. O nome Aliás, chamou mais atenção do que a escuderia, né? Muito mais. Por falar em chamar a atenção, a Ferrari ganhando uma prova em Monza, hein? Que coisa emocionante. Emblemático. E eu vou dizer mais, ganhando uma prova em Monza graças à estratégia. Grande Ferrari. Enquanto todo mundo me foi pra arrepia. uma troca de pneu, Quem não se emociona? Nossa, quem não chora lembrando dos grandes... a Ferrari ganhou uma prova em Monza Ó, tô arrepiado. usando Ó. da estratégia, gente. Vocês não sabem o que é isso, Nossa, porque a que Ferrari, estratégia. ela só faz lambança com essa Com- estratégia. Ganhou com pneu a menos? Basicamente, porque ela fez uma troca de pneu a menos. Você Olha lá. falou uma besteira E deu certo. e deu certo. Por ela fazer uma troca de pneu a menos que as outras, ela ganhou. Ou senão tinha colocado um piloto automático, né? Grande Eu não Ferrari. entendo nada de Fórmula 1. Que bom, que bom. O rapaz do Cola Pinto é da Williams. Mandou o nosso ouvinte sempre Nossa, muito o Williams bem. caiu encanado. muito, não? Caiu. Nossa. Você lembra? hoje Bom mesmo era aquele volante do Flamengo, né, Williams? O Williams. Bom jogou no jogador. Santo O André, ouvinte né? mandou aqui, Eliel rodou com pneu murcho. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Porque você tá bem acabado. Essa é a grande realidade. Claro que não. Conversou a palhaçada. Ó, tava sumido esse rapaz aí, hein? É só Ó, o Eduardo Rodrigues sabe onde fica esse material. tá na pasta dele, né? É por isso. Ó, eu tenho umas informações aqui Hoje é dia do bacanas. quê, Lupe? Isso, vamos até lá? Vamos. Vamos até lá, porque hoje é comemorado, sabe o quê? O quê? Hoje é comemorado o dia do florista. Ah, Aquele rapaz que mexe que com legal, flores, cara. né? Aliás, estamos tendo aí agora recentemente, né? Um tio meu é florista. Ah, é? É. Porque ele é pai da Margarita, da Violeta, da Zaleia. Sabe como chama a mulher dele? Vou falar não. Vitória Régia. Rosa. Não, a Rosa é outra filha dele. Ah, É que tudo legal. nome de flor. Nome de flor. É. Que coisa. Hoje também é dia do repórter cinematográfico, o responsável o por cinegrafista. Que show, captar as olha imagens que legal. você Boa. acompanha. Parabéns a todos os repórteres cinematográficos aqui da casa. Hoje é dia 2 de setembro, é isso, né? Isso. Dia 2. Hoje também é dia... Sabe do quê? Do quê? Hoje é o Dia Nacional da Kombi. Ô, rapaz. Você Rosa? acredita nisso? É... Será que tem alguém de Kombi ouvindo a gente? Não tem. A Kombi tá em Ah, não extinção, não tem, não. Se alguém de Kombi estiver ouvindo a gente e o primeiro que mandar uma foto de Kombi aqui ouvindo a CBN vai ganhar uma caneca da Não, mas CBN. tem que provar que tá Tem na que provar Kombi. que tem que estar Agora na é Kombi. interessante as combis em frente aos nossos estádios, né? Aquelas de chopeira. Ah, aquilo é bom, hein? sensacional. Interessante pra quem? Porque pro dono da Kombi, se você tiver lá, não é. Ou é, né? Ou é, 4h15. Hoje não tem o sarcófago, porque o Hoje rapaz, tem, não, o rapaz tem. tá Não, porque assim, debilitado, né? é igual quando você sempre fala, quando alguém falta, ele não é insubstituível, Cabelo. Se você começar com muito atestado, aliás, hein, já dá pra... Já é um dicionário, Já né, é um mano? dicionário, hein? É. O que o pessoal da RH ali tem uma gaveta só William. Quando um funcionário ele falta, as coisas não ficam vazias. Claro que não, muito pelo contrário. Tem muita gente capacitada aqui pra fazer o sarcófago, que não é uma coisa tão difícil Vai assim. devagar também, não tem tanta gente assim não, vai devagar. Tá. Mas Não já se que o William empolgue. Cabelo não veio, Não veio. eu fui o responsável pelo sarcófago. Ah, legal. deu B.O. Não, e pode ter certeza que o jogo hoje que envolve a Ponte Preta Ninguém vai acertar. aconteceu no mesmo ano dessa música aí, ó. Você disse que não Ah, eu sou muito fã de Milton Nascimento. Ah, Esse é imortal. aliás, ele já encerrou, né? Já Eu sou muito fã. tem uma turnê dele que tá rolando. Não, mas tá vai encerrar. tendo ainda. É. Parece Vai que- encerrar é Gilberto Gil ano que vem. Isso, você tá parecendo Ariel, hein, Carlão? Daqui a um Olha tempo. isso, hein?
Pois é, essa melodia ao vivo, hein? Essa música é bonita. Essa música aí, ó, se você for pegar a letra e for buscando na memória, você vai achar muita coisa. Cara, eu gosto do refrão dela. Tá chegando, hein? Teus sinais me confundem Meu na senhor, cabeça, que festival de aos pés. bobagem. Bom, é o Mesmo seguinte, assim eu te devoro. essa música foi lançada no mesmo ano do mesmo jogo ano. do sarcófago que envolve a Ponte Preta. Daqui a pouquinho, no final do programa, a reportagem que foi exibida na época aqui pela Mas você tela da IPTV prefere um... Nossa, música linda. Vai, e com a escalação completa. Vai! agora. Eu levo a sério, mas você desfaz. Ô, Milton, hein? Milton Nascimento. É o frio que vem lá do Agora, eu queria só... Eu sei que a situação, ela chega Eu a ser quero engraçada, mas eu tô preocupado com o cabelo, porque a última vez que ele viu o WhatsApp era 1h da tarde. Ah, tá melhor que nós, pode ter certeza. Será? Ah, Então tá bom. se não tiver, vai ficar. Cara, assustador o áudio dele. Começou o Arém. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Ai, 4 horas e 21 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. O que é isso aqui? A Série Ouro. O ouvinte mandou aqui pra gente os resultados da Série Ouro do Campeonato Amador, ó. Primeira rodada. Tem jogo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Imperial 3, Vila Boa Vista 1. Ah, é futebol amador de Campinas. Flamenguinho 3, Formosa 0. Veracruz 0,
Acadêmicos 4, Galácticos 1, Pureza 4. E aí nós temos no grupo C, Parque Brasília 3, Vila Ademar, deixa eu ver. 1, Unidos do CDHU 2, Bayer Itajaí também 2, Monte Cristo 0, São Bernardo 1, Novo Horizonte 2, Bartiras 2. No grupo B, Cafezinho 2, Osiel 0. Esse aqui é clássico, hein? Cafezinho Osiel. Cafezinho, então. Morro 1, Vila Rica 3, São Marcos 1, Jardim Fernanda 2, Três Marias 3, Amigos 3. Três Marias nunca vai perder um jogo, porque sempre faz 3 gols, né? Um pra cada Maria. E pior que foi 3-3-3, né? 3 Marias, 3-3. Você tem no o grupo resultado? A, Carlos Lourenço 2. Carlos Lourenço. Carlos Lourenço 2. Meninos da VR 3. Defensor 0. Jardim do Lago 2. Cruzeirinho 2. Brindu. Não. Bangu 3. Granada 2 e Caraí 0. Granada é fortíssimo, hein? Depois manda a classificação pra nós clássico aqui, aí, Osiel e Jardim do Lago é clássico. É tipo o Paysandu e Remo, só uma avenida que cruza. No caso é a Santos Dumont, né? Osiel e Cafezinho também é. Osiel. Vila Rica e Meninos da VR. 2 times lá no Vila Rica. É da Vila Rica também? Ah, VR Cara, eu vou falar um negócio pra você. Futebol amador de Campinas é fortíssimo. Fortíssimo. E parabéns aos envolvidos aí. A gente vai... Qualquer dia eu vou lá fazer uma matéria. Pode? Lá no Vila Rica? Parque Brasília, já fiz jogo no Parque Brasília. O Vila Bela é ali na região da onde veio a minha digníssima. Ali eu conheço a rapaziada. Boa. O VBV é bom. O ouvinte quer os palpites da Mega Sena. Vamos lá, anota aí. Você acha que eu ia falar? Anota aí. 13, 29, 34... Opa. 42. Você já tá treinando pro bingo. 47. Narrar, né? Eu também acho. 50. Faltou Já pensou sair esses números? Nossa, pelo amor de Deus. Você gastou a sorte e dividiu com 1 milhão de ouvintes. E joguei ao vento, né? Quem ganhou, ganhou do Corinthians, hein? Agora nunca mais. É isso aí. Pintou o campeão. Aliás, parabéns pro Corinthians, hein? Que o ouvinte mandou uma foto aqui na Kombi, ó. Combosa. Se for na Kombi mesmo, vai ganhar a caneca. Porque esse aqui não tá parecendo Kombi, não. Esse é Fiorino. O ouvinte mandou aqui pra gente. Não, Kombi é Kombi, Fiorino é Fiorino, hein? Não vai misturar as coisas. Eliel falando dos atestados do Cabelo é o cúmulo da hipocrisia. Cabelo é trainee perto do Eliel. Vai cuidar da sua vida. Ficou ruim. Mas o problema do Cabelo é o Cid, né? É o mesmo Cid toda vez. Opa! Eu mudo, pelo menos, né? Mordeu, hein? Pode soltar de novo. Essa foi boa, hein? Começou a terra da gente, Isso aí é outro programa, hein? Bom, vamos lá. O que vocês acham aí? Vamos primeiro pôr um áudio do ouvinte no ar pra gente já nortear os assuntos do programa de hoje. Então vamos lá. Oi, Eliel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí os apresentadores. Boa tarde. Oi, Eliel, diz pra mim uma coisa. Já que você tem essa previsão aí tão firme, tão forte, fala pra mim como que vai ficar o meu Guarani. Não vai cair. Meu nome é Antônio. E aproveita, fala pra mim os números aí da Quina. O Lupe já trouxe. Só a Quina só, não precisa mais nada, não. Não, o Lupe já trouxe. Obrigado, tá? Um grande abraço a todos. Um abração. Valeu, o Lupe trouxe aqui pra gente. É só buscar aí de novo no YouTube que tem. Que eu esqueci quais são. Manda outro aí. Alô, garotada do Arena. E aí? Aqui é Fábio Natali de Americana. Ô, Natali. Só informando pra vocês que eu estou muito de olho no que vocês vão falar do meu São Paulo. Natali, vai devagar. Aliás, não. De ouvidos. Bom. Um abraço. Um abraço. Confundi. Vai falar de olho. Não, tem que estar de ouvidos ligados. Vai mais um aí. Boa tarde, Arena. Falando do lado B da bola. Lado B da bola. Só um comentáriozinho primeiro sobre a Liga dos Campeões. O que tem? Nessa lambança da regra que eles fizeram aí, né? Eu dei ontem no lado B da bola mesmo, o do Isaac falando... Deu ruim, hein? Sobre o sorteio, né? Comentando sobre as partidas. Que pedreira pegou o PSG, hein? O PSG só pegou pedreira. Não vai classificar direto entre os 8 primeiro, hein? Não vai. Vai ter que ir pra repescagem. Corre o risco de um PSG da vida não se classificar, hein? Não, vai devagar. Aí é muita coisa. O PSG tá classificado. Qual que é o grupo do PSG na Liga dos Campeões da Europa? PSG, Raio Valecano... Agora é todo mundo, não tem. Acabou. Como que é agora? Tentar explicar o regulamento da Champions é algo, acho que nem Fábio Scheib decifra. São 4 potes, né? Daí os cabeças de chave, que seriam os maiores times, vão enfrentar 2 times de cada pote, ou seja, 8 jogos no total.
vai ser como pontos corridos para esses times. A pontuação deles vai permitir a classificação para a próxima fase. Porém, os 16 outros que ficarão na repescagem vão ter que jogar um playoff para poder classificar também para as oitavas de final. Só no dia a dia vamos conseguir decifrar esse enigma da Copa dos Campeões, pontos corridos? Não, eu queria agradecer mas ao pessoal da FERJ. mas eles não jogam todos entre si. Queria agradecer o pessoal da FERJ que foi lá na Europa mostrar como se faz um regulamento de campeonato. Que horrível. Inclusive, quem ficar em primeiro, na verdade, não vai ganhar ainda vaga em nenhum lugar. Exatamente. Esse vai ser o campeão da Guanabara. Isso. É, né? É. Copa Guanabara. Lá eles colocaram, a Taça Velho Continente. É isso. Isso. Aí quem ganhar a Taça Velho Continente joga contra o vencedor. E não, no caso, é o vencedor do campeonato italiano, a Velha Senhora. Entendi. Mas aquele time que ganhar o Velho Continente, ele faz um quadrangular contra o primeiro colocado do campeonato da Oceania. Entendi. O segundo colocado do campeonato japonês. E depois vai contra o nono colocado do campeonato boliviano. Beleza. E com o Tijuana do México. Mas o finalista do duelo Hong Kong versus Malta entra que hora? Só depois, quando definir esse quadrangular. Ah, entendi. Então agora tá explicado. Pra mim, Tá. tava meio nebuloso. Tá, mas é fácil. No dia a dia vai ficando mais fácil. Vai surgindo, vai surgindo. Ô, Chaibi, o São Paulo, você falou, cuidado, o Tricolor vai ser campeão brasileiro. Tomou uma tundada do Fluminense, do Mano Menezes, ó. Você também disse que o Mano Menezes já podia aposentar, né? Mano Menezes e Thiago Silva. Desde que o Thiago Silva estreou no Brasileirão pelo Fluminense, o Fluminense não sofreu gols ainda. Tá chorando ainda bastante o Thiago Silva lá ou não? Vai bem. O monstro, né? O monstro das Laranjeiras. Thiago Silva, que trouxe muita qualidade ao Fluminense. O Fluminense parece, apesar da pontuação baixa ainda, o Fluminense parece que não vai lutar pelo rebaixamento, mas o São Paulo ontem eu senti que foi prejudicado no primeiro gol do Fluminense. Por quê? Teve uma falta clara no Caleri, ali teve uma discussão no meio-campo, o juiz mandou a bola seguir, o Caleri foi puxado, foi até obstruído, o juiz não deu falta, no lance seguinte saiu o gol do Fluminense, um golaço do jovem Cauã Elias, mas eu senti que o São Paulo foi prejudicado nesse momento. São Paulo que entrou com uma equipe não toda de titulares, mas fez um bom jogo, até apesar do domínio, não conseguiu criar chances para poder finalizar. Mas o São Paulo tá focado nas Copas, né, agora. O ouvinte mandou aqui, ó, o JP de Moraes, falou assim, Liel, ainda bem que o Santos não ganhou na sexta, porque se ganha na sexta tinha velório hoje em Dayatuba. Verdade. Rapaz. Deixa eu falar uma coisa aqui. Primavera ficou fora, eu tô um pouco nervoso. Gente. Eu queria que o Fábio Scheib, ele falou com tanta propriedade que foi falta no Caleri. Mas aí, sabe o que acontece? Deixa eu ver o lance aqui. Não foi falta, Scheib. Esses contatinhos, precisa acabar. Sabe por quê? Não, pelo amor de Deus, não pode acabar com os contatinhos, não. Deixa eu ver que horas faz são. parte do futebol. É verdade, não pode acabar não. Se fosse 4h40 eu já não podia falar isso. Não, faz parte do futebol. Mas sabe o que acontece? A gente reclama tanto que, tipo assim, quando o juiz marca qualquer tipo de contato, ele não deixa o jogo correr. Aí quando tem um jogo disputado, porque futebol é contato, futebol é trombada. Pá, vai pra um lado, cai pro outro. E na minha opinião, não foi falta. Opinião. Não foi falta. Porque jogador brasileiro encosta nele e cai, aí faz aquele drama. O Caleri é um chutador de coco também, né? O Caleri sai chutando tudo que vê pela frente. Uma hora ia sobrar alguém nele, velho. Mas ele não cai por qualquer coisa, o Caleri. O Caleri é brigador, realmente, mas eu senti que foi falta. Mas tudo bem, o lance que foi, o Fluminense acabou vencendo, você sentiu se foi nele? O jogo. Não, pelos olhos, cara. Tava vendo a partida depois, eu tava vendo pelos olhos. Que isso, que oftalmo agora, né? Coisa, hein? Fala, cara, e ontem teve um lance curioso também. Não, eu sou partidário. Você vai falar que foi falta? Eu sou partidário do árbitro que deixa o. Tem que deixar o pau cantar. Não tem muito. Com algumas. Com limites, claro, mas nesse caso, busca por espaço. Árbitro que fica atrás de faltinha, cartão amarelo, é terrível. Aliás, eu queria mandar um parabéns pela arbitragem bem conduzida ontem. No troféu da imprensa, você falou do Amador aí. Nós tivemos ontem. Torrinha apitou? Foi Torrinha. Aliás, hein? O time da EPTV, Grupo EP, entrou em campo ontem. O Lupe era o goleiro. O Lupe tomou 5 chutes no gol. 4 foram no gol e entrou. O 5º gol tava indo pra fora, ele quase colocou pra dentro. Foi pular na bola. A gente tava ganhando de 4-1. A gente, você nem foi, ó. Mas eu tô no time. Tá, vai ganhar medalha, ganha medalha. A gente tava ganhando de 4-1.
Aí o Luciano teve um piriri, o Lupe entrou, ficou 4x4 em 2 minutos, velho. Não, o Luciano nem foi, eu peguei. Teve uma bola que foi difícil, a única que eu peguei. Mas, aliás, o Torrinha conduziu com maestria o jogo. E ele não deixa qualquer contatinho, não. Ele só apita aquele contato que é mais duro, entendeu? E, aliás, ganhamos ontem. Grande abraço também pro pessoal da Rádio Grigo. Da Rádio Grigo, que tá sempre aí na ponte, no Guarani. Pessoal da Web, Rádio Grigo. Isso. Pessoal, gente, você é um tumulto lá no final, mas assim, todo mundo amigo, faz parte. Acabou, excesso de vontade. Excesso de vontade. Mas como o Torrinha apitou com maestria, rapaz, olha. Meu sobrinho adora o Torrinha. Aí sim, fomos... Meu filho então adora, que ele apita torneio de molecada também. Meu Deus. Bom, eu não sei quanto que é o nosso próximo jogo, tá? Oi, boa tarde. Agora a cena do juiz trombando com o Elvis foi revoltante. Fernando, da Vila Industrial. E você falando que o Santos foi o árbitro de sexta-feira, meu Deus do céu. Ai, gente, mas ali o errado é o juiz? Claro! O cara erra o passe, o Elvis mal posicionado e o errado é o juiz. O cara acertou o passe, o Elvis tava de frente. O juiz estava bem posicionado, o Elvis que tava mal posicionado. Aí não satisfeito no segundo tempo, ele fez uma dessa no Dodô também. Olha que... Só que vocês dão mais publicidade pro que aconteceu no jogo contra a Ponte Preta do que no Dodô do Santos. Do qual? Do árbitro. Não, ele foi terrível. Eu não vi nada de errado pro Santos. Também não. É porque você não viu. Você sabe que a única coisa de errado no Santos é o Carille no banco. Deixa eu mandar 2 beijos aqui, Mantido, hein? Pro Ademar de Valinhos. Sou fã do Ademar. Ademar é aquele que jogava no São Caetano? E pro Alexandre do Nova Europa. O Alexandre. Mandar um beijo pros dois. O Alexandre eu não sei. O Alexandre eu já entendo. Agora tem o Ademar também? Um beijo molhado, assim, bem molhado. Você tá bem com a massa, ele. Mas é Ponte Pretano, né? Aí já se explica. Ah, tá bravo. CBN. Segunda-feira, 2 de setembro de 2024. A Anatel fiscaliza se a empresa Starlink está descumprindo a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para derrubar o acesso ao X. O presidente da agência, Carlos Baigorri, afirmou que, na hipótese de a companhia de tecnologia não cumprir a determinação judicial, será aberto um procedimento administrativo contra a empresa. Neste domingo, a Starlink comunicou que não vai seguir a ordem até que as contas da empresa sejam desbloqueadas. Essa determinação também foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu perdão aos parentes dos 6 reféns israelenses que foram encontrados mortos ontem e hoje na região de Gaza. Em entrevista coletiva, o político ainda renovou a recusa em retirar as tropas de Israel do corredor Filadélfia, na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito. O país enfrenta uma greve geral organizada pela principal central sindical após o final de semana de protestos motivados por críticas de como o governo conduziu as negociações para a libertação dos reféns. O atleta Acer Ramos conquistou a medalha de prata na prova de salto em distância na modalidade T36 para paralisados cerebrais na Paralimpíada de Paris. Acer atingiu a marca de 5 metros e 76 centímetros. Na mesma prova, o brasileiro Rodrigo Parreira terminou na 6ª colocação. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h36. Boa tarde para você, Mário Quintino. O que temos para hoje, hein? Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações de um acidente na alça de acesso da Campinas Mogi. Para quem segue na pista sentido Cidade Judiciária em Campinas e vai acessar Dom Pedro para seguir em direção de Jacareí e também de Atibaia. É um tombamento de um caminhão, não teve nenhum ferido nesse acidente, porém o veículo ainda está na alça de acesso e tem uma interdição parcial. Por isso, atenção para você que sai da Campinas Mogi e vai acessar a rodovia Dom Pedro, bem ali à altura do quilômetro 114 da Campinas Mogi.
É um caminhão carregado aí com uma carga de produtos eletrônicos. Esses produtos não caíram do caminhão, porém ainda vai acontecer todo um trabalho para a retirada desse veículo, por isso atenção aí por esse trecho. Falando da Campinas Mogi, mas do sentido contrário, em direção de Jaguariúna e Mogi, aí por enquanto são boas as condições. Na Dom Pedro, já com lentidão naquele trecho da chegada para a rodovia Anhanguera, atenção na região do Nova Aparecida. Falando também rapidamente, Eliel, para o nosso ouvinte que segue na Santos Dumont, a movimentação já é maior em direção de Indaiatuba, principalmente na saída pela Avenida Prestes Maia. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você volta no ponto final para outras informações. Você sabia que a Monroe inventou o amortecedor dos carros? E não para por aí. Hoje seguem desenvolvendo tecnologias para garantir a sua segurança e conforto. Monroe, a primeira para o mundo, para você. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Vôlei Renata conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. Na última sexta-feira, com transmissão aqui da CBN Campinas, o Vôlei Renata venceu o Suzano por 3-0 em plena Arena Suzano. Próximo compromisso da equipe de Campinas, sábado, dia 7, contra Guarulhos. Esse jogo acontece às 6 horas da noite no ginásio do Taquaral. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 4 horas e 40 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Muita gente criticando aqui o árbitro do jogo da Ponte Preta contra o Santos. Eu vou ser honesto com vocês. Eu já vi arbitragens mais desastrosas. Acho que nesse caso foi uma arbitragem comum para o futebol brasileiro, mas enfim. Ele quer polêmica. Ele quer. Arbitragem ruim, ele, ó, péssima. Influenciou, quase que influencia no resultado. Falta no Gé no gol, no primeiro gol do Santos, atrapalhou o Elvis. Acho que ali foi disputa. O lance do Elvis, ok, tudo bem. Mas no negócio do Gé, o Gé pula e cai daquele jeito tem 40 vezes no chão. Como falta, inverteu faltas também. E a maneira de conduzir o jogo, até na expulsão do Elvis, né? Nossa, uma arrogância. Em nenhum momento ele conversa com o Elvis, ele fica ali parado. Deus me livre, árbitro ruim, péssimo arbitragem. Você achou, Lu? Eu achei que o árbitro ele errou em alguns lances, como por exemplo, em posicionamento. Essa bola do Elvis... 2, né? Não, o do Iago até... Do Dodô, né? Do Dodô. Até que tudo bem, sabe? Mas o do Elvis, ele tava na linha do passe, o Elvis tava no bico da grande área. O Elvis, mesmo com todas as limitações,
naquele setor do campo, ele poderia fazer algo positivo. Uma finalização ou um cruzamento. O que é legal desse lance é que ele não sai da bola, né, cara? Foi legal, o Elvis, ele fica parado. Fica lá e, pula. Show, sai. O Elvis deu um toque no tornozelo que, se fosse pro VAR, o Elvis poderia ser expulso naquele lance. Mas é o seguinte, posicionamento ruim... Mas a expulsão do Elvis foi correta? A expulsão do Elvis, eu não sei o que o Elvis falou pro árbitro. Ele não colocou isso na súmula. Então eu não vou poder defender o Elvis aqui, porque eu não sei o que ele falou. Era pra ter colocado, né? Era pra ter colocado. O documento do jogo também faltam informações, mas tudo bem. Agora já é Elvis também. A única coisa que eu vi muitos torcedores da Ponte reclamando é que no primeiro gol do Santos, uma falta na origem do lance. Particularmente, se eu não achei falta no Caleri, no lance do gol do Fluminense... você tem que usar a mesma régua. Eu achei que contato, busca por espaço. Ok? Beleza? A Ponte tomou um gol de vacilo. Os 2 gols da Ponte foram vacilos da Ponte. Na minha opinião, não foi falta no Gé. O árbitro foi mal pela forma com que conduziu o jogo. E, aliás, terminou o jogo num contra-ataque da Ponte. A história poderia ser diferente ou não. Fraco, né? Pegar o Scheibe não trabalhou nesse jogo, mas tem aí a visão dele também dessa partida. E aí, Scheibe, o que você achou desse jogo aí, hein? Tive o prazer de trabalhar junto com meus amigos. Mas na onde? Nós não te vimos Carlão aqui, de mas Freitas, tudo bem, vai. Não, e já principalmente Marco Guarizo, que Já. narrou muito bem a partida. Tava aqui, sim, na certeza. sexta-feira, trouxe a emoção do gol para a Ponte Preta no final. Eu achei mais que tudo que me pega nessa arbitragem aí é essa forma arrogante, realmente, como o Carlão falou. Essa forma autoritária, o cara se achando a última bolacha do pacote ali, só ele podia falar. Não gosto dele de tempo já. Mas eu achei também um árbitro fraco, um árbitro que estava... O que ele estava se achando, também. A última bolacha do pacote. Bolachinha aí. A última bolacha do pacote, quem tem somos nós, né? Eu não vi tanto erro assim, árbitro não. ruim. Aí depois Quando você joga pros imponderáveis da vida, Carlão, que é pra arbitragem, aí vai ficar chorando um pênalti lá em 86. Essas coisas, você tem que decidir, velho. Mas você sabe que eu não gosto mais da conduta do árbitro, que me pega, sabe? Não tem autoritarismo. Autoritarismo, arrogância, não conversa, sabe? Eu gosto do árbitro que ele dialoga com o jogador e consegue ter os rumos da partida, né? Ter as rédeas do jogo. Por isso que eu gosto do Klaus, do próprio Daronco. Erram, claro que erram, mas é por isso que esses caras estão na crista da onda. O Flávio Rodrigues de Você Souza. viu o que aconteceu com o Wilton lá, né? Foi apitar jogo de Série D, velho. O Wilton também já é jogo decisivo, né, Eliel? Mas Série D, né, Não, velho? mas vale acesso. Pô, será que não serviria pra fazer um Cuiabá e... Entendeu? Eu acho Bahia que... e Bragantino? Mas acho que é por causa do risco de por ser um jogo decisivo. Acho que não. Jogo decisivo. Pô, Maringá, Inter de Limeira tinha 15 mil torcedores lá no... Mas é Série D, velho. Mas é jogo que vale acesso. Daqui a pouco ele tá fazendo Primavera e Comercial e você tá achando que tá normal. Não, aí é outra história. Aliás, você deveria saber muito bem que o senhor, quando amassava a barra atrás das placas dos gols lá em Ribeirão Preto, Sertãozinho e adjacências, quando o Botafogo tava pra subir pra Série C do Campeonato Brasileiro, quem apitou lá foi o irmão foi o irmão do... Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira. Série D. Mas já tava no fim também da carreira. Luiz Flávio encerrou? Não, né? Não, o Luiz Flávio tá apitando ainda. Ele tinha acabado de entrar na FIFA, isso aí. Gosto dele também. É bom. Todo jogo que vale acesso, quem tá apitando é árbitro FIFA. Tanto na Série C quanto na Série D. Eu gosto de árbitro que tem o comando e não fica marcando qualquer faltinha. Aquele jogo do derby. Você gosta de juiz que transmite autoridade. Isso, mas não é arrogante, que conversa com os caras, sabe? Que leva o jogo e tem o respeito dos jogadores. E nesse final de semana a gente pode ver já que essa nova regra aí, essa nova normativa aí da CBF, que só o capitão pode falar com o juiz, deu polêmica já. O Rafinha, no lance do gol do Caleri, inclusive, mas do o Rafinha São Paulo vai reclama, querer falar com o juiz sempre. O Rafinha mostrou a faixa de capitão pra ele, tirou a faixa de capitão, começou a pôr na cara dele e tomou um cartão amarelo. Isso aí não vai pegar, eu posso falar com você. O Elvis foi expulso por isso também, por ter falado com o árbitro. Vai ter que ter um acerto entre eles aí, um acordo. Os caras, em vez de diálogo, né? Em vez de simplificar, complica ainda mais, Agora o Elvis vai fazer falta, hein? Aqui em casa faz. Vai fazer falta. Aonde faz? Eu não entendi também. Como assim, Carlão? Só pra me explicar, como assim? Porque ficou confuso, né? Ficou confuso, né? Eu também não entendi. Entendi, Como que foi aí? Aqui em casa. Aqui em casa. Aqui em Campinas. Rapaz, tá ficando cada vez mais claro, né? Entregou, né? Entregou. Acho que não... Ai, meu Deus Acho que do não céu. tem mais pra onde correr, Não, né? Acho que agora foi. Ficou vermelhinho. Vocês ó. não prestam, velho. A gente que não presta.
cara se complica sozinho. Não, aqui em Campinas o Elvis foi muito... desconcertou. Toca o baile. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui em Campinas o Elvis vai fazer falta. Chegou a mensagem. Até porque são 2 jogos vencíveis que a Ponte tem no Majestoso. Chegou a mensagem aqui, ó. Paulo Kikuchi. O amigo de... Aliás, Jorginho tá na casa, hein, amanhã. Mas ele gosta é amigo do Jorginho? Amigo do Jorginho do Barbudo. Lembra que o Jorginho falou? Tem um japonês no Barbudo? Verdade. O japonês é Paulo Kikuchi. Verdade. Descorra. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Me desculpa. Mas na primeira imagem do Elvis se viu muito claramente as 2 mãos do jogador do Santos nas costas do Gé. Como juiz da FIFA, sempre mal colocado, tanto que por 2 vezes a bola bateu nele. Ponte Preta trouxe um ponto, está bom. Pela circunstância do jogo? Foi. Tá ótimo, tá louco. Mas o japonês também... Durante o jogo, o japonês mandou mensagem aí descascando o Nelsinho Batista, hein? O ouvinte mandou aqui em casa, sensacional, Carlão. É um dos nossos, só não vou falar quem foi, né? Mas ele tem um escudo da Ponte aqui no... É modo de falar. Muito. A gente fala Nunca usou esse modo de falar no Brinco de Ouro, mas tudo bem, né? Faz parte. Por falar em modo de falar, antes da gente falar do Timão, porque, aliás, o Corinthians não vai cair. Por mais que vocês sequem, por mais que vocês torçam, o Corinthians não vai cair. A postura é de time que vai brigar. Aliás, tem que caçar um pra cair, hein? Juventude, Criciúma. Porque eu vou falar... O Fluminense também vai falar escapar. Em postura do Flamengo, hein? E o Grêmio, hein? Como sempre, Nossa. né? A gente fala do Bragantino, mas o Flamengo é outro blasezão, hein? O Flamengo é blazer, porque qualidade eu vou falar, eu posso ser mais fundo incisivo. Ainda. O Corinthians não cai, o Flamengo mais uma vez não leva nada esse ano se continuar jogando esse futebol aí, vai hein? Devagar. O que pega assim, o Flamengo ele não compete, o Flamengo ele é muito bom. Então ele confia muito na qualidade dele. Aliás, o Tite só que ficou não nervoso, é só qualidade. Mas o Tite ficou nervoso que xingaram ele. FDP, ele ficou bravo. Você pode xingar de qualquer coisa, menos aí não. Quem precisa abrir o olho sabe quem que é o Grêmio. O Grêmio precisa abrir o olho, hein? Senão vai. O Grêmio pega precisa o lugar do demitir o Corinthians. Renato Gaúcho. Demitindo o Renato Gaúcho, ele volta a ter um bom futebol. Essa que é a grande verdade. E contrata com o Diniz? Não, o Roger Machado. Aliás, eu vi ontem o protesto da torcida, mas não adiantou nada, né? Rapaz, Tomou 3-1 em casa. Jogaram um caminhão de dinheiro. Dinheiro falso. Dinheiro falso. A nota de 3 e a nota 100, sem caráter. Fala, Chaibe. Não, eu ia falar que o Flamengo transparece pra gente que tá de fora assim, uma certa soberba, né? Quando entra em campo, parece que ela quer ganhar quando bem entende, joga do jeito dele ali. Não sei, o Flamengo não... Isso daí que o Carlão sempre fala também, essa competitividade realmente não mostra no Flamengo. Parece que é um time melhor que os outros e qualquer momento decide a partida. Então, a Libertadores que perdeu pro Palmeiras. É um time que, na verdade, ele é melhor, a individualidade e tal. Flamengo tinha Só que o futebol não se ganha só com inspiração. Claro que não. Tem que suar, transpirar, ralar o bumbum no chão, senão não ganha, não. O Palmeiras foi campeão da Libertadores por quê? Porque o Daverson não desistiu. Verdade. Foi dar uma abafa lá no Andreas Pereira, que errou e foi lá e fez o gol. Detalhe, né? Detalhe. Se fosse o Flamengo ali, talvez não estaria marcando como o Daverson tava, né? O Flamengo não tem. Aliás, não o tem Daverson no Atlético Mineiro é o puro suco de futebol, né, gente? É. Meu Deus do céu. É doidinho, não? Midiático CBN, falar com o árbitro é diferente de reclamar assintosamente. Não vão passar a mão na cabeça de jogadores indisciplinados. Léo do Centro, eu falei, mas o Chaip quer ficar passando a mão na cabeça de jogador indisciplinado? Não, falei. Tem jogador que... Futebol é discussão, futebol é Não, tem jogador que passa. Pega o Rafinha, Luciano, mas... Não, o Luciano é mal. Agora, até pelas imagens... O Elvis também não é santo, mas pelas imagens a gente percebe que o Elvis estava ali, conversando de maneira calorada. Acho que mas a gente não sabe o que foi dito, né? Mas ele não colocou na fórmula. Às vezes o cara fica ali, beleza, de boa, mas dá aquele xingamento pesado. Solta uma palavrinha aqui pro ar e fala assim, não, aí que você nem tá de o sacanagem. Tite, FDP não. Não, esse é o problema. Tem alguns nomes sujos que causam mais incômodo na pessoa. E o árbitro, por exemplo, do jogo do Flamengo-Corinthians, o que ele ouviu de nome feio naquela confusão que sobrou pro Kaká e pro Yuri Alberto. Alcaraz, né, o tenista também, que veio pro Flamengo agora. Ficou confusão danada. O que mais ouviu foi palavrão. Mas ali também o Yuri Alberto desnecessária a entrada, né? Eu achei muito forte. Tá louco, pra que aquilo? Eu achei uma bela de uma jantada. Nossa, jantou. Mas não é. Ele podia ter machucado o colega de profissão. Não, ele ficou nervoso.
Porque ele sofre a falta antes, o juiz não dá, ele vai lá e janta o rapaz. Mas né? agora torce o tornozelo. O árbitro de ontem, né, o Abate Abel também, nossa! Ramon Abate Abel. Ai, como gosta de uma conversinha e faltinha. Deus me livre. Mas eu achei que, enfim, é muita coisa. Coringão fica e Tite vai. E Ricardo de Valinhos. Ricardo deu no meio aqui, hein? Juizão cheio de más intenções. Jogadores da Ponte, se tivessem cérebro, tinham vencido o jogo. Pararam de reclamar à toa. Mandou aqui, ó. Solada do Gé no início da partida era para expulsão. Vamos arrumar o resultado. Abimael Costa. O Abimael foi bem aqui, hein? Porque o Gé deu uma jantada também, mostrou o jacarezão lá, ninguém fala nada, né? Ah, verdade. Mas quando vir aqui em casa vai dar, né, Carlão? Vamos encerrar esse assunto, tá vendo muito lance que a gente não tá lembrando. Mas então, teve o lance do Gé. Vamos em frente aqui, né? vamos olhar pra frente. Vamos olhar o amanhã. Mas, sinceramente, o que mais me incomodou não foi nem erro, tal. O que me incomodou é a postura do árbitro. Muito chato. Você não gosta de árbitro grosso? Árbitro que não conversa, sabe? Árbitro... Mas se a gente estivesse numa roda de cerveja, eu ia falar um outro nome. Mas Carlão, mas o árbitro não tem que conversar. Não, mas eu acho que tem... Por exemplo, o Klaus leva uma partida batendo papo o jogo inteiro. Não, ele fica virando de costas saindo correndo. Ele não para pra resenha. O próprio Daronco também. Ele dá explicação sobre o que marcou, ele fala. Os jogadores gostam dele. O Daronco ganha por outros atributos. também. Esses detalhes você não Aquele, conta. o Van Diesel, eu gosto dele. O Pablo, né? Jean-Pierre, eu gosto dele, árbitro bom. Como que é o nome dele? Jean-Pierre. Não, o homônimo aí que você falou. Pablo. Não, outro. Van Diesel. Van Diesel, que ele é igualzinho, nossa, né? Que confusão que ele tá. Não é Vin Diesel, não? É, Van Diesel. Ou dos Velozes e Furiosos, nota Carlão 15. não tá numa tarde boa hoje. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 55, você viu que não fui eu, né? O excesso de confiança derruba o homem. Tá vendo aí? Já te falei isso. E quando derrubar, chama o Upman que eles resolvem. Ô, Carlão de Freitas, Corinthians não vai cair, doa quem doer, essa é a verdade que eu trago agora. A postura do Corinthians ontem foi uma postura aguerrida, os jogadores entenderam o tamanho da partida, o significado dela. E agora tem que achar um, né? Porque o Fluminense tá escapando. Eu vejo o Criciúma e Juventude, apesar do bom momento do Juventude nas Copas, principalmente,
mas são equipes que precisam tomar cuidado. O ouvinte foi bem aqui. O Carlão gosta do Van Diesel e daquele filme Van Helsing. Ô, deixa eu mandar um abraço pro Zuza, da Federação Paulista, tá ouvindo Grande a gente, é Zuzinha. fiscal ali da FPF. Ô, Zuza, Grande Zuza! É você que anda bloqueando a minha entrada nos estádios aí, Zuza. Isso, mas também não tem um Nunca cadastro, mais né? consegui entrar nos estádios aí, Desde hein, que o Zuza... E amanhã eu vou no Bugre, hein? Ih, já foi. Pergunta não se vai. é o Zuza que vai estar lá, Lupe. Se for, eu vou lá porque tô cadastrado, hein? Vamos pro último ouvinte antes do repórter CBN aí, é bom. Vai no seu Fala, tempo. meus amigos do CBN. Fábio Gonçalves Ô, falando. Fabião. Olha, eu vi vocês falando do Torrinha, é sensacional. Torrinha é um folclore da arbitragem dos campeonatos de base. Meus filhos jogam já há algum tempo esses campeonatos e sempre o Torrinha tá lá para criar uma polêmica. Mais polêmico que ele, só o árbitro de Ponte Santos. Que absurdo. Fizeram até um vídeo aí com todos os erros de arbitragem. Era pra Ponte ter ganho na Vila, mas a CBF não vai deixar. Um abraço, meus amigos. Não, mas aí querer tumultuar no campeonato, dizendo que a CBF influencia e tal, aí é achismo demais. Todo árbitro tem o seu dia mal. Não tem, por exemplo, o Yuri Alberto. O Torrinha nunca tá mal. Não, o Torrinha... O Yuri Alberto não é todo jogo que ele faz gol. Todo atacante tem a sua dificuldade. Aliás, o Yuri Alberto ontem foi ele que deu assistência pro gol do Thales Mágico, hein? Bela assistência. Você quer ver uma injustiça? Falha do Davi Luiz. Foi falta do zagueiro antes da cabeçada do Thales Magno. Ah, limpou o Varela, acho. O Varela foi empurrado. O Varela que empurra, é isso. Entendeu? Teve falta nesse lance aí. Ah. Só que se o VAR... E aí que vai a minha atenção, porque com certeza o VAR viu isso. Só que se o VAR for ficar pegando pelo Tá novo, louco. não vai ter mais Mas gol é no o que futebol brasileiro. É o que eles estão fazendo, Não vai ter né? mais gol no futebol brasileiro, entendeu? Mas sabe o que é? Eu comentei isso com o Carlão hoje. Os árbitros, eles vão deixar a interpretação Essa última rodada, rolar. Tipo assim, ó, o VAR não vai falar assim, ó, foi falta. Abre o sarcófago aí, velho. Solta! Essa música é do Djavan. Começar bem a semana. E ela não é chama... do Milton Nascimento? Sim. É do Djavan, hein? Aliás, vamos lá. A Ponte Preta, preciso pegar aqui a escalação que o William Cabelo me mandou. Cabelo nem Amanhã não é o Zuza, não. Ele acabou de mandar mensagem aqui. Amanhã não é o Zuza, então Sim, sua presença. pra mim. A Ponte Preta enfrentou, sabe quem? O 15 de novembro. Opa, 15 de Piracicaba. Isso. Deixa eu ver se é esse jogo aqui mesmo. Acho que não é esse jogo aqui, não. Ih, não é esse jogo aqui, não. Pera aí. A Ponte Preta enfrentou o 15 de novembro. 15 de novembro. De Jaú, não foi de Piracicaba. E sabe quem que tinha no... Como é que é o apelido do 15 de Piracicaba? O Galo da Comarca. Galo da Comarca. Sabe quem que tinha, ô Eliel? Tinha o Pongai. Ah, o Pongai fez sucesso em 92. Não é Pongai, é Pongaí. Que é em Não, homenagem, aqui tá Pongai. É em homenagem à cidade de Pongaí, que fica rumo a Lins, ali, Marília. Ah lá, aí, ó. É o Pongai, é o Pongaí. Ele jogou em 92. Fez carreira. Fez carreira E lá. aí? Boa. Cara, vou de 89. E aí, Fábio Scheib? Ixi, acho que 90. por aí. 89, 90 e... 92. Ih, tem algo... Parece que hoje não deu certo aí, hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos pro jogo no youtube.com/CBN Campinas. Enfrentando o 15 de Jaú, que está fazendo uma das piores campanhas do campeonato, não foi difícil para a Ponte comandar o jogo. No primeiro escanteio, Anderson levanta na medida para Ciro, mas o zagueiro do 15 está lá para defender. O 15 de Jaú teve poucas oportunidades no primeiro tempo e desperdiçou todas, como esta falta que o lateral Rosini cobra alto demais. De novo a Ponte. Zé Ricardo bate o escanteio e Serginho Carioca quase marca. Estava difícil para a Ponte acertar o gol. Anderson cruza para Hélio, a bola escorrega sozinha e Valmir perde mais uma vez a chance. Fim do primeiro tempo. No segundo tempo, susto para a Ponte. Preto cruza da direita, mas Ângelo não acha a bola cara a cara com o goleiro Anselmo. A Ponte continua atacando. Alexandre Alves desce pela direita, é derrubado e Valdecir chuta forte. O goleiro do 15 consegue alcançar a bola com os dedos. Falta de Branco pela direita. Ele bate na medida para Hélio cabecear e marcar. Ponte Preta 1, 15 de Jaú 0. Beleza, hein?
que grande resultado da Grande Macaca. resultado. Parabéns, Eliel. Aê! Acertei? 2 de setembro de 92, uma quarta-feira à Sorte, noite. hein? Sorte, ó. do 15 de Jaú, Sorte tá no jogo, azar no amor, hein? Não, Ponte Preta, Anselmo, Valmir Bortoleto, não, Valmir só, Gilson Jader, Hélio e Branco, Serginho, Carioca, Zé Ricardo, Anderson e Valdeci, Alexandre Alves, depois Everaldo e Bora. Ciro, técnico Vanderlei Luxemburgo. Grande Valeu, Luxa! Vanza. Valeu, hein, gente? Valeu! Boa semana pra Boa vocês. semana pra nós. Setembro! Até Vamos- qualquer dia, tá? Ué? Não, até amanhã. Ah, Amanhã eu bom. estarei aqui. Vem na quarta também, que é importante. Não. Valeu! Tchau! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman.